Olá, boa noite. Estamos começando o Rede TV News. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Quase 3 anos depois, assassino do jovem ator Rafael Miguel e dos pais dele é preso. Ele estava incluído na difusão vermelha da Interpol e era o primeiro nome da lista de criminosos mais perigosos de São Paulo. Paulo Cupertino estava escondido em um hotel na zona sul da cidade. Cuidado aí, pessoal. Lua de mel termina no meio da viagem após noivo ser acusado de tráfico de drogas no Aeroporto Internacional do Recife. A droga estava escondida no fundo falso da bagagem do suspeito. Na Baixada Fluminense, o fim das buscas pelo perito assassinado há 3 dias. O corpo do perito foi encontrado nesta segunda-feira no Rio, onde os suspeitos confessaram ter jogado a vítima. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda hoje em São Paulo. Acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, Bolsonaro visitou a feira de supermercados APAS. Bolsonaro discursou para a classe supermercadista, a quem chamou de elo entre produtor e consumidor. O presidente ressaltou o número de empregos criados em seu governo. Terminamos 2020 com um pequeno saldo positivo em carteira assinada. Terminamos 20 mais 21, com quase 3 milhões de novas carteiras assinadas. E dizer, eu não crio emprego. Eu só crio emprego quando abro concurso ou crio cargo de comissão. Quem cria emprego são vocês. Também participaram do evento os ministros Paulo Guedes, da Economia, Ronaldo Bento, da Cidadania e Marcos Montes, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ainda estavam presentes os ex-ministros Tarcísio de Freitas, que é pré-candidato ao governo de São Paulo, pelo Republicanos, e Marcos Pontes, além do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB. Após o discurso, Bolsonaro visitou rapidamente alguns estandes do evento e conversou com apoiadores. Na sequência, o presidente foi ao aeroporto de Congonhas e voltou para Brasília. Ontem, Jair Bolsonaro participou de uma lanchaciata no Lago Paranoá, no Distrito Federal. Ele pilotou por alguns minutos um jet ski da Marinha e acenou para apoiadores. O presidente também visitou a Feira dos Importados no Guará. Em seguida, conversou com a imprensa na Praça dos Três Poderes. Bolsonaro falou sobre o impacto da guerra na Ucrânia na inflação de vários países. A Ucrânia já não exporta mais trigo. Isso vai refletir no mundo todo. Nesse commodity vai o preço do pãozinho, do macarrão. Não é, se fosse só o Brasil, podia me culpar. Mas é o mundo todo. O Brasil é um dos países, né, que menos está sofrendo com essas questões. Energia na Europa aumentou mais de 200%. Aqui está na casa de 50%. A Prefeitura de São Paulo decidiu que o uso de máscara dentro de táxis e carros de aplicativo não será mais obrigatório. A decisão veio por meio de um decreto do prefeito Ricardo Nunes, publicado neste sábado. O uso da proteção continua obrigatório em transportes públicos, terminais de acesso, hospitais e unidades de saúde. A medida já está em vigor e vale somente para a cidade de São Paulo. A obrigatoriedade do passaporte da vacina em eventos e estabelecimentos também foi retirada na capital. E termina amanhã o prazo para as inscrições na segunda etapa do Revalida, que é o exame de confirmação dos diplomas de médicos formados no exterior. Os interessados devem se inscrever na página do sistema no site do INEP. E o pagamento da taxa de R$ 410 pode ser feito até o dia 20 de maio. A prova de habilidades clínicas será aplicada nos dias 25 e 26 de junho. Os locais serão informados na página do sistema. O mutirão do emprego levou milhares de pessoas ao centro de São Paulo nesta segunda-feira. Uma fila quilométrica se formou em busca das 10 mil vagas de trabalho oferecidas nos setores de comércio e serviços. Muitos esperaram por cerca de 10 horas, mas valeu a pena para quem já voltou para casa com emprego garantido. O feirão terá atendimento até sexta-feira no Anhangabaú, das 8 da manhã às 5 da tarde. É preciso levar o documento de identidade e o currículo. A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a queda de um bebê durante o parto na recepção de uma maternidade em Belo Horizonte. A criança sofreu traumatismo craniano, passou por cirurgia e levou 11 pontos na cabeça.
Quando chegou ao hospital no dia do parto, Josiane já sentia as primeiras contrações. Me chamaram para a primeira triagem, né, onde só mediram minha pressão e pediram para aguardar. Depois de passar pela triagem, as dores aumentaram. Mesmo assim, a orientação era que aguardasse o atendimento médico. O quadro dela foi classificado como verde pela maternidade e a espera nesses casos pode demorar até 2 horas. Mas a pequena Olívia chegou 50 minutos depois. As contrações aumentando, eu ia, eu voltava e nada de me chamar, eu já estava ficando sem paciência, com medo já também, né? É só pediram para me sentar e aguardar. Sentar e aguardar que você será a próxima. E aí? E aí, quando eu virei as costas que eu sentei, eu comecei já a entrar em trabalho de parto, né? Foi onde que minha bolsa estourou, aí veio aquela muvuca toda. Outros pacientes gritando. A criança nasceu em frente à recepção aqui do hospital. A mãe diz que foi tudo muito rápido. A menina caiu no chão, teve traumatismo craniano e sofreu uma hemorragia. Em nota, o Hospital Sofia Feldman informou que a paciente foi acolhida imediatamente na chegada e foi classificada com a pulseira verde devido às contrações leves e estáveis. A direção da maternidade também disse que houve uma evolução do quadro fora do habitual e a criança nasceu de forma extremamente rápida. Após o ocorrido, mãe e filha seguiram para a avaliação e acompanhamento das equipes médicas. A cirurgia dela teria que ser com urgência e foi demorada. Até que demorou, não sei por que demorou esse tempo todo. Ela foi fazer a cirurgia 00h20 do dia que ela nasceu, 14 horas depois. A bebê foi encaminhada para outro hospital, passou por cirurgia e levou 11 pontos na cabeça. 10 dias depois, o quadro dela é estável, mas a mãe não se conforma. Dá um sentimento de desdeixo, um sentimento desumano, né? Porque querendo ou não, a gente está ali, a gente prepara todo um quartinho, um enxoval, prepara todo um pré-natal. Meu parto tinha tudo para ser um parto perfeito, né? Se tivesse o atendimento adequado, um parto rápido, tranquilo, mas infelizmente foram negligentes. Foram negligentes. Que triste. E a polícia do Rio de Janeiro encontrou o corpo do perito morto na última sexta-feira. 3 militares da Marinha e o dono de um ferro velho confessaram o crime. Foram 3 dias de buscas. O corpo estava no Rio Guandu, na Baixada Fluminense. De acordo com a perícia, a vítima estava viva quando foi jogada. A gente quer agora a justiça, que eles sejam punidos severamente, porque a gente conhece as leis do Brasil, a gente sabe como que é. E nada justifica, nada justifica. Renato Couto tinha 41 anos, era papiloscopista da Polícia Civil e foi morto numa emboscada na sexta-feira. Ele foi a este ferro velho, na Zona Norte, para procurar materiais e equipamentos que há alguns meses vinham sendo furtados de uma obra que ele estava fazendo. No local, encontrou vários produtos. Lorival Ferreira de Lima era o dono do ferro velho que funciona ilegalmente. Teria ocorrido uma discussão com o dono do ferro velho, tá? Esse senhor Lorival. Segundo as investigações preliminares, após essa discussão áspera, o dono do ferro velho teria concordado em devolver os materiais e ressarcir o prejuízo que o policial havia tido, uma vez que ele, como receptador de objeto roubado, era também um grande responsável por toda essa cadeia criminosa. Este vídeo, que circula nas redes sociais, está sendo analisado pela polícia. Renato seria o homem de camisa verde, que aparece com a arma em punho e chega a agredir uma pessoa, que seria Lorival. É possível ouvir um disparo. Foi com base no depoimento de uma testemunha, um homem que passava próximo ao ferro velho onde o crime aconteceu, que teve início a investigação. O perito era esperado para um plantão no sábado. Como não apareceu, a família comunicou o desaparecimento em uma delegacia. A partir daí, os investigadores identificaram 4 suspeitos. 3 militares e o dono do ferro velho foram presos. Lorival é pai do sargento da Marinha Bruno Santos de Lima. Bruno foi junto com outros 2 militares, um sargento e um cabo, em um carro oficial até o ferro velho. Juntamente com o pai do Bruno, o dono do ferro velho, tentaram agarrar e forçar o policial a entrar, ser colocado na viatura. Isso gerou uma resistência do policial. Ele tomou uma gravata
e em determinado momento quem aplicou a gravata nele disse: aplica, aplica, atira nele, atira, né? Que aplica seria atirar, que o Bruno estava de arma em punho, efetuou disparos. Posteriormente, às margens do rio Guandu, nas proximidades de Japeri, onde eles desovaram o corpo do policial, tacando o corpo no rio, para que o seu crime pudesse ficar impune. Em depoimento, os 4 confessaram o crime. Na delegacia, contaram que lavaram a van 3 vezes para tentar limpar o sangue. Eles vão responder por homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver. Um outro filho de Lorival, irmão do sargento Bruno, foi preso em flagrante na manhã de hoje, tentando retirar peças de dentro do ferro velho. Ele já responde em liberdade por receptação. Em nota, a Marinha do Brasil disse que lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares da vítima. Também diz que não tolera tal comportamento e que está colaborando com órgãos responsáveis pela investigação. Informou ainda que abriu um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias do crime. E a Justiça do Rio de Janeiro ouviu testemunhas do caso Kathleen Romeu, a jovem grávida que morreu após levar um tiro em junho do ano passado durante uma ação da polícia na zona norte da cidade. Vamos até lá então conversar com o repórter Tony Vendramini, que traz os detalhes para a gente. Boa noite, Tony. Boa noite, Augusto. Boa noite, Milena. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, foi a primeira audiência para julgar 5 policiais militares envolvidos no caso. Eles são acusados de fraude processual e falso testemunho porque teriam alterado a cena do crime. Hoje foram ouvidas 9 testemunhas, o pai, a mãe e a avó da Kathleen Romeu, além de 6 policiais militares. Um cabo da PM também seria ouvido hoje, mas ele apresentou uma licença médica, então esse depoimento foi remarcado para o mês que vem. Uma perícia já constatou que o tiro que atingiu a Kathleen Romeu partiu da arma de um policial militar, mas não foi possível identificar de qual. Até hoje, ninguém foi denunciado, nenhum deles foi denunciado. Hoje, no tribunal, a mãe da Kathleen Romeu estava muito emocionada. Vamos ouvi-la. Eu perdi a minha filha, eu só tenho ela. Eu perdi o direito de ser vó, eu perdi todos os direitos. E eles destruíram tudo, eles não deixaram nada. E você vê, são 11 meses e até agora nada, absolutamente nada. É mais um dia tentando. E eles tiraram a vida da minha filha em segundos. Durante essa audiência, também chamou a atenção o depoimento da avó da Kathleen Romeu, que disse que apenas um policial militar correu em socorro da neta. Todos os PMs que foram ouvidos hoje nessa audiência negaram qualquer alteração na cena do crime. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Obrigada, Tony. Uma aluna da Unicamp, Universidade de Campinas, foi morta em São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Maiara Roqueto Valentim, de 23 anos, morava em Campinas e passava o fim de semana com a família em Boa Vista. Ela saiu para caminhar ontem de manhã e não retornou. O corpo foi encontrado durante a noite com 28 ferimentos de faca no braço, mão, tórax e cabeça. Segundo a polícia, o suspeito pelo crime é Michael Douglas da Silva, de 28 anos, que teria tentado matar outra mulher no sábado na mesma região. Ele é procurado. O investigador da Polícia Civil foi preso em Belo Horizonte após dirigir pela contramão. Ele bateu em 3 veículos estacionados. Altemir dos Santos Júnior, de 57 anos, também fez ameaças. O policial que apresentava sinais de embriaguez foi preso em flagrante e teve o carro apreendido. O investigador se recusou a fazer o teste do bafômetro e disse aos militares que um outro carro teria batido de frente com o dele. Ninguém ficou ferido. Em Tianguá, no interior do Ceará, um caminhão caiu em um penhasco de 90 metros. Antes da queda, um passageiro conseguiu pular e avisou a polícia. Os bombeiros foram acionados, mas quando chegaram, o motorista já estava morto. Ao checar a identidade do sobrevivente, a polícia percebeu que ele tinha se apresentado com o nome do irmão. Os agentes descobriram então que se tratava de um foragido desde 2018, acusado de roubo e homicídio. O homem foi preso. Agora veja esta cena. Um carro sendo engolido por um buraco em Natal, no Rio Grande do Norte. O vídeo mostra o veículo passando por uma poça d'água. De repente, uma parte dele afunda. Segundos depois, o carro desce ainda mais no buraco. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Nossa produção entrou em contato com a prefeitura para saber sobre isso, mas não teve retorno. Impressionante mesmo. Bom, chegou a hora da gente saber juntos como fica a previsão do tempo para todo o Brasil com Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha só, vem aí a primeira onda de frio intenso do ano. O ar polar, gente, promete derrubar as temperaturas aí nos próximos dias em todo o centro-sul do Brasil e até mesmo em áreas do sul da Bahia e do norte do país, tá? Bom, a terça-feira promete ser de tempo firme em grande parte do Brasil, mas as pancadas de chuva de forte intensidade continuam nessa área aqui do extremo norte, entre o Pará e o Amazonas. Tempo bastante carregado também, com um temporal aqui entre Vitória e Belo Horizonte. No restante do país, o sol vai aparecer, o tempo fica firme, mas o destaque mesmo para amanhã é para essa massa de ar frio aqui, que já está no sul do país, avança em direção a São Paulo nas próximas horas, Mato Grosso do Sul, vai alcançar áreas aqui do Rio de Janeiro, Espírito Santo, do sul da Bahia, Goiás, Mato Grosso e também de Rondônia e até ali do Acre. A terça-feira vai ser congelante lá no Mato Grosso do Sul, na capital Campo Grande, mínima de 7 graus e a máxima à tarde não passa dos 17 graus. Em Belo Horizonte, além das baixas temperaturas, que ficam entre 14 e 24 graus, o tempo fica bastante carregado também. Agora, no sul do Brasil, vai ser congelante, viu? Mínima em Curitiba de apenas 4 graus, 10 graus de mínima em Florianópolis e mínima de 11 graus em Porto Alegre. E tem previsão de neve no sul do Brasil entre amanhã e quarta-feira. Temperaturas aí perto de 0 grau ou até abaixo disso nessas capitais aqui e até mesmo em áreas do sul do Paraná. Paulistas e paulistanos podem se preparar também para o frio intenso. Aí as madrugadas serão geladas nos próximos dias. Capital paulista com mínima de apenas 6 graus na quarta-feira, mesmo com sol, a máxima não passa dos 14 graus. E aí o jeito é se aquecer bem, se agasalhar bem, quem sabe fazer aquela sopinha quente, um chazinho quente. Bom, eu fico por aqui, uma ótima noite para você. Amanhã eu tô de volta. Até lá, tchau, tchau. Bom, e já que estamos falando de condições do tempo, a Defesa Civil alerta para a chegada de um ciclone subtropical que deve atingir os estados do sul do país e também o estado de São Paulo. Vamos então agora ao vivo a Brasília conversar com o repórter Anderson Arcoverde, que tem mais informações a respeito desse alerta. Anderson, boa noite. Conte para a gente então quando que esse ciclone deve chegar a toda essa região. Ainda hoje, Milena, boa noite para você, boa noite Augusto e a todos que nos acompanham. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o ponto alto desse ciclone deve ser na madrugada de amanhã. Os ventos podem ultrapassar 100 km por hora. A princípio, esse ciclone, que recebeu o nome de Iaquecã, que significa som do céu, está concentrado no mar, mas há uma possibilidade de ele se deslocar para o continente, atingindo principalmente os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, podendo chegar ao sul de São Paulo. A Defesa Civil Nacional afirma que está em contato com as defesas civis dos estados e municípios. O diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Ministério do Desenvolvimento Regional, Armin Brau, afirma que não há motivo para pânico, mas a orientação para a população é buscar locais seguros. Vamos acompanhar o que ele disse. Rajadas de 100 km por hora pode causar destelhamento, pode causar queda de pequenas árvores, pode causar queda de alguns postes e com isso interrupção de energia elétrica. Por isso é muito importante que as pessoas evitem sair de casas, busquem locais protegidos na hora dos ventos mais fortes, acompanhando sempre a informação de quando esses ventos mais fortes vão acontecer. Para receber os alertas da Defesa Civil, a população pode cadastrar o celular ligando, mandando um SMS para o número 40199 mais o CEP de onde mora. A Defesa Civil vai atualizar as informações a cada 12 horas. Em caso de emergência, também é possível ligar para 199, que é o número da Defesa Civil, ou 193, que é o número do Corpo de Bombeiros. Anderson Arcoverde, de Brasília, para o Rede TV News. E o empresário Paulo Cupertino, acusado de assassinar o jovem ator Rafael Miguel, foi preso em São Paulo após quase 3 anos de fuga. O repórter Guilherme Lopes traz os detalhes para a gente ao vivo. Vamos conversar então
com ele. Boa noite, Guilherme. Esse empresário estava escondido aonde, hein? Oi, Augusto, boa noite para você, boa noite a todos. O criminoso estava escondido em um hotel na zona sul da capital paulista há pelo menos 4 dias. A Polícia Civil acredita que ele veio para São Paulo na semana passada e desde então estava nesse hotel. E a polícia estava já monitorando, né, os passos dele ali, mas não tinha certeza de fato se era ele. Os investigadores montaram uma campana nos arredores, né, ficaram fazendo esse monitoramento e hoje à tarde tiveram a certeza de que era Paulo Cupertino. Ele foi preso dentro do hotel, de acordo com a polícia, ele não reagiu, acabou se entregando sem nenhuma reação. Segundo a polícia, nos últimos 3 anos, Cupertino passou por pelo menos 10 estados brasileiros. Passou pelos países da Bolívia, Argentina e Paraguai. Inclusive, no Paraguai, ele quase foi preso por uma equipe da Polícia Civil, mas estava fugindo de todos os jeitos, desde a época quando cometeu o crime em junho de 2019. Tanto que agora, né, ele estava na lista dos criminosos mais perigosos e procurados do estado de São Paulo, chegou a entrar até na lista da Interpol, né, caso ele estivesse em algum país, poderia ser preso. Ao chegar aqui na sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, aos jornalistas, ele negou a participação no crime, mesmo com as imagens mostrando na época ele atirando contra o ator Rafael Miguel, né, que tinha 22 anos, e os pais dele também. A gente vai ver então o desenrolar de toda essa história agora na reportagem. As buscas por Paulo Cupertino terminaram. Incluído na difusão vermelha da Interpol, o empresário de 50 anos era o primeiro nome da lista dos criminosos mais perigosos e procurados de São Paulo. Ele foi acusado de homicídio triplamente qualificado. O crime ocorreu em 9 de junho de 2019. Paulo Cupertino não aceitava o namoro da filha com o ator Rafael Miguel, de 22 anos. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele atirou 13 vezes contra o rapaz e os pais dele, João Alcísio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50 anos. Os assassinatos foram em frente à casa da namorada, na zona sul de São Paulo. Desde a época do crime, Cupertino está fugindo da polícia. Ele passou por diversas cidades e chegou a ser procurado no exterior. Segundo a justiça, nesse período ele teria recebido a ajuda financeira de amigos para continuar se escondendo. Agora nós vamos investigar quem ajudou. Isso que eu falo. Quem ajudou vai sambar aqui. É meu jeito de falar, vai sambar aqui com a gente também. De acordo com os investigadores, Cupertino estava hospedado em um hotel na zona sul da capital. Nada, ele não disse nada, e o famoso a casa caiu, me pegaram e o serviço foi completado. Por que ele veio a São Paulo? Não sabemos dizer ainda, o trabalho vai apurar todas essas informações. Ele sabia que a polícia estava atrás dele, sabia porque a gente viajou, acabou o dinheiro, acabou tudo, e ele vinha aqui buscar recurso. Ao chegar na delegacia, o criminoso negou ser o autor dos disparos. Imagina o quê? Não foi você? Lógico que não, filho. Foi quem? Você fugiu. A polícia vai saber quem é. A ex-namorada de Rafael, hoje com 21 anos, comentou nas redes sociais a prisão do pai. Ela disse que há uma mistura muito grande de sentimentos. Olha, aqui no DHPP, o Cupertino prestou um depoimento rápido, assinou todas as papeladas e no final da noite ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, né, para passar por os exames de rotina e ainda hoje vai passar a noite numa carceragem da Polícia Civil. Amanhã cedo ele vai passar por uma audiência de custódia e a Justiça vai determinar para qual penitenciária ele deve ir para ficar preso, aguardando o desenrolar do caso, né? Ele foi indiciado por homicídio triplamente qualificado. Nesse mesmo caso, outros 2 amigos de Cupertino são réus suspeitos de terem ajudado ele na fuga durante esses 3 anos. De São Paulo, Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigada, Guilherme. E na zona oeste de São Paulo, um motorista embriagado provocou um acidente de trânsito que causou a morte de um policial. Ele foi preso em flagrante. Nas imagens é possível ver que o carro sobe a rua em alta velocidade. No cruzamento, o veículo bate em uma moto e o piloto, um policial militar, é arremessado para longe. O PM não resistiu aos ferimentos.
O motorista de 23 anos tentou fugir, mas foi detido e confessou que havia bebido. Ele foi preso em flagrante. Na zona norte do Rio de Janeiro, uma mulher escapou por pouco de ser atropelada por um grupo de bandidos em fuga. Ela entra em casa e segundos depois, o carro com os assaltantes bate e sobe a calçada. Depois da colisão, eles fogem. A polícia militar informou que 2 deles foram presos. Flagrante de um assalto em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. 2 marginais rendem o motorista deste carro e o jogam no chão para pegar a chave do veículo. Uma criança vê tudo. Assim que percebe a ação dos bandidos, uma mulher sai de dentro da casa e joga o que parece ser um saco plástico em um deles. Ela ainda abre a porta do carro e fala algo para a dupla. Os bandidos fugiram. Um homem foi preso com quase 7 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional do Recife. E ele embarcava com a esposa, acredite, para uma viagem de lua de mel. A mulher não sabia da droga e só descobriu quando a Polícia Federal revistou as bagagens. O homem detido é um colombiano de 46 anos que não teve a identidade divulgada. Ele estava com a esposa e o filho de 2 anos do casal. Ao passarem pela inspeção da Polícia Federal no Aeroporto Internacional do Recife, os agentes desconfiaram do comportamento do suspeito. Ao abrirem a mala do colombiano, foram encontrados 6,5 quilos de cocaína dentro de um fundo falso. De acordo com a Polícia Federal, o casal, junto com o filho de 2 anos, estava viajando em lua de mel com destino à Europa. O colombiano confessou que pegou as malas em Medellín e que receberia $5 mil pelo transporte da droga. No momento da prisão, a mulher agrediu o marido e precisou ser contida pela PF. Ele disse que é a primeira vez que estava fazendo esse tipo de transporte da cocaína da Colômbia para Zurique, na Suíça. A mulher, quando viu que nas malas tinha cocaína, ela partiu para cima dele, inclusive com muita violência. Foi necessário até conter ela, porque ela não sabia que ele estava transportando essa cocaína nas malas, principalmente num momento tão importante para ela, que era recém-casada e estava indo passar a lua de mel. A polícia não identificou a participação da esposa no crime. Por isso, ela foi ouvida e liberada junto com a criança. E agora o automobilismo. Fim de semana da Stock Series foi perfeito para Vitor Batista. Em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, Vitor voltou a ficar no lugar mais alto do pódio. O piloto já tinha vencido a corrida 1 no sábado. De quebra, ele terminou a etapa na liderança da Stock Series com 146 pontos, seguido por Arthur Laist e Zezinho Mugiati. De que a vitória é sua, Vitor Batista! A próxima etapa do campeonato acontece entre os dias 2 e 3 de julho em Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Na corrida 2 da Copa HB20, a categoria Pro terminou com vitória de Léo Reis. Porque tem troféu chegando pra você, Leonardo Reis! Na Elite, Bruno Pierozan venceu. Bruno Pierozan cruza e garante vitória na prova. E Thiago Rizzo foi o primeiro na categoria Super. A próxima etapa da Copa HB20 acontece nos dias 30 e 31 de julho, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e excelente semana. Até amanhã.